Tá gravando? Tá ali, né? Vou fechar aqui. Bom, pessoal, vamos começar uma série de vídeos sobre linguagem de programação, sobre algoritmos, sobre lógica de programação. Nessa série de vídeos que eu viso principalmente auxiliar meus alunos, eu vou chamar aí de Introdução à Lógica de Programação, tá certo? Com o Titio Dan. Então, quem não conhece, eu sou Daniel Soares e Marques, também chamado Daniel Somar, moro em São Paulo, muito embora eu seja de um país distante chamado Paraíba, moro aqui desde 2011, tanto de tempo, né? 12 anos já, tá certo? E dou aula na rede de ensino superior, certo? Sou formado em computação, com mestrado em informática, tanto a minha graduação quanto pós-graduação foi na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Então vamos começar a brincadeira, certinho? Neste sentido, eu quero que vocês vejam aqui, compartilhar minha tela, né? Porque fica mais fácil. Então é o seguinte, vamos começar todo esse meu projeto, que eu já queria fazer há algum tempo, de aulas sobre introdução à lógica de programação. Nós vamos tratar o que vinha a ser a lógica de programação, tá certo? É um animal, é uma árvore, uma planta ornamental. E também vamos utilizar como ferramenta de auxílio a linguagem de programação C, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só acionar aqui esse dispositivo para desenhar, que é muito legal. Vamos começar aqui, ó, um novo quadro. Vou botar aqui uma grade que fica mais interessante. Quadradinhos, beleza. Bom, e o encontro de hoje será nosso primeiro encontro, que é o quê? Algoritmos e linguagens de programação. O que é que vem a ser esses dois termos, né? Essas duas expressões, algoritmos e linguagens de programação. Do que se tratam? Então, deixa eu só anotar aqui a aulinha de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, aula 1, né? Aula 01. Aqui. Algoritmos e linguagens de programação. Então, vamos tratar sobre esses temas de hoje, tá certo? E dar uma introdução de como vem acontecer o nosso curso, certinho? Então, vamos nessa. Seguindo aqui o slide, vamos falar aqui, contextualizar esse assunto, né? No nosso dia a dia. Onde é que a gente utiliza lógica, como a gente faz programações no nosso dia a dia, tá certo? Vamos fazer umas considerações sobre lógica, sobre algoritmos, para entrar no final a programação de máquinas, de computadores.
Beleza? Então, vamos começar a nossa brincadeira contando a história desse rapaz aqui, ó. Al-Khwarizmi, que ele é considerado o pai da álgebra moderna, né? Para alegria de muitos e tristeza de outros. É um cidadão que, na sua época aí, nascido por volta do ano de 780, né? Mais de 1000 anos atrás. Ele não tinha Instagram, Facebook, nem Netflix para atrapalhar o tempo dele. Então, ele tinha muito tempo para refletir, filosofar sobre a vida. E vamos dizer que ele, um dia, chegou à seguinte ideia. Então quer dizer que todos os eventos da nossa vida seguem uma ordem lógica. Olha só. Isso é ele pensando, né? Então, o que é que acontece nessa ordem lógica? A gente acorda, daí a gente vai tomar café, depois de tomar café a gente vai trabalhar, e depois de trabalhar a gente volta para casa cansado, né? Fica um pouquinho com a família e vai dormir. Então, o alquarismo chegou a essa conclusão. Todo dia nós temos uma ordem lógica de ações, tá certinho? Nosso dia a dia segue uma ordem lógica, olha só. E outra palavrinha para dia a dia é rotina diária. Então, nossa rotina diária se resume a ações realizadas numa certa ordem estabelecida. Então, vamos pegar aqui essas palavrinhas em negrito, ó. Ordem lógica, rotina, como é que a gente pode associar uma a outra, né? Porque o alquarismo começou a visualizar justamente aquela questão que eu falei para vocês. A gente acorda, próximo passo, a gente vai tomar café, depois de tomar café, vamos nos arrumar para trabalhar, depois de trabalhar, nós voltamos para casa cansadinhos e dormimos para logo em seguida, depois de algumas horas, acordar, tomar café, trabalhar e dormir. E assim sucessivamente, né? Então, nossa rotina diária, nós temos uma rotina que segue ações realizadas numa certa ordem estabelecida. E essa ordem estabelecida é uma ordem lógica, né? Então, a gente pode dizer aqui, ó, deixa eu só pegar aqui, beleza. Nós temos o que nós estamos falando de rotina. O que é uma rotina? O que é uma rotina? O que é, pessoal? Me falem. Nós podemos falar que é certos passos, né? Ações, aqui, ó, ações realizadas numa certa ordem estabelecida, mas concatenando com essa ideia aqui, ó, ações realizadas numa certa ordem lógica. Então, vamos colocar aqui, ó, rotina. Aqui, ó, ações realizadas, tá certo? Uma certa ordem lógica. Beleza? Então já temos aqui uma possível definição. Tá certo, pessoal? Não se resuma à minha definição. Se a sua definição foi algo semelhante, beleza. Mas temos que concordar nas definições. Como não estou vendo a de vocês, pode ser um pouquinho diferente, não tenho como falar. Mas vocês estão vendo aqui, definir agora. Tá certo? Então, nós temos essas funções que nós fazemos dia após dia, esses procedimentos diários. Olha só, a gente efetua procedimentos. Cada passo é regido por um determinado tipo de ações, tá certo? Que leva até o próximo passo, até chegar a um fim, né? A gente inicia num ponto, opa, acordei aqui. Depois de acordar, vou abrir meu olho, vou me espreguiçar e vou me levantar da cama para ir me arrumar, para ir tomar café.
Ah, depois de tomar café, vou lá escovar o dente, né? Já comi, agora vou descomer. Aí vou tomar banho, né? Para ir trabalhar, por exemplo. Ah, depois, depois de trabalhar, aí eu volto para casa e vou me arrumar para ir dormir, e vou dormir. Então, nós temos, então, em cada passo desse, uma sucessão de procedimentos, tá certo? Que devemos executar. São passos lógicos para a resolução de um problema. O problema, no caso aqui, seria: o que é que eu faço para ir trabalhar, por exemplo, no dia? Ah, para ir trabalhar, eu acordo, vou tomar café, tomo banho, pego a chave do carro. Depois que eu pego a chave do carro, vou abrir o carro. Depois de abrir o carro, entro no carro. Depois de entrar no carro, ponho a chave na ignição, giro a chave, ligo o motor e vou embora para o trabalho. Então, são passos, né? Passos lógicos para a resolução dos problemas. Então, a gente já entra aqui, ó. Vamos colocar mais esse conjuntinho aqui que compõe uma rotina. Por quê? Porque o que foi dito aqui, ó, nessa telinha, procedimentos, assim, a rotina diária, os procedimentos diários são passos lógicos para a resolução de problemas aqui. Então, a gente pode colocar assim, rotina são procedimentos, né, que seguem passos lógicos para se chegar à conclusão de um problema, certinho? Então, aqui, ó, nós já temos esse, né? Que a gente pode definir a rotina como ações realizadas na certa ordem lógica. Então, a gente pode colocar aqui, ó, também rotina pode ser um procedimentos que seguem passos lógicos bem definidos, né? Vou até botar aqui passos lógicos bem definidos para resolução de problemas. Certinho? Vamos ver se está coerente. Para a resolução de problemas. Olha aí, tá certo, né? Então, eu tenho um problema na minha vida. Ah, eu quero tomar café. Como é que eu resolvo essa questão? Ah, primeiro, vou à cozinha. Na cozinha, pego ingredientes. Ingredientes, pego também ferramentas que auxiliam na preparação daqueles ingredientes. Então, pego faca, pego colher. Aí, eu quero preparar um sanduíche. Como é que eu resolvo esse problema do sanduíche? Tá bom? Então, a gente segue um roteiro, tá certo? A gente segue uma lógica de passo a passo para resolver problemas do dia a dia. Olha só que interessante, né? Então, a resolução de problemas são sequência de procedimentos para se chegar ao resultado final desejado. Ou seja, estou falando a mesma coisa que eu falei aqui em cima, tá certo? Sendo que, nesse aqui, estou dando ênfase ao procedimento, explicando procedimentos a partir da resolução de problemas. E no slide de baixo fiz o contrário, né? Expliquei resolução de problemas a partir da sequência de procedimentos. Então, a sequência de passos, sequência de procedimentos. É um roteiro, né? Primeiro faça isso, depois faça aquilo outro, terceiro faça aquilo. E assim vai. A gente pode falar, por exemplo, de 3 rotinas aqui, né? Ou procedimentos. Qual é o procedimento que eu sigo para desenvolver um bolo? Para é, fazer um bolo em casa. Então, a gente tem a receita do bolo, tá bom? Então, na nossa rotina diária, se eu quiser fazer um bolo, temos lá a receita, né? Que é, primeiro, pegue farinha. Segundo, pegue a manteiga. Terceiro, pegue o açúcar. Quarto, pegue aí, vamos dizer que é um bolo de cenoura, pegue a cenoura. Aí vai dar o passo a passo. Quinto, bata a cenoura no liquidificador.
né? Sexto, misture a farinha com açúcar e a manteiga. Sétimo, pegue toda essa mistura da farinha, açúcar e manteiga e misture com a cenoura batida com água. Entenderam? Aí, oitavo, pegue essa massa, ponha numa forma untada com manteiga. Então, aqui, pessoal, nós temos um passo a passo para a resolução do problema que é fazer um bolo, tá certo? Então, nós temos uma série de regras, tá bom? Na receita do bolo. Se eu quiser trocar uma lâmpada, por exemplo, como é que eu faço para trocar uma lâmpada? Então, aqui, ó, é um problema que pode acontecer no nosso dia a dia. Primeiro passo, verificar se a lâmpada está queimada, né? Se a lâmpada liga o interruptor. Se a lâmpada não acendeu, está queimada. Se acendeu, tudo bem, deixa ela lá quieta, né? Mas se ela não acendeu, vai no, sei lá, na despensa da sua casa e pega uma lâmpada nova. Opa, mas não tem lâmpada. O que é que vai acontecer? Se não tem lâmpada, vai e compra uma lâmpada nova. Volta para casa, pega uma escada, sobe, desrosca a lâmpada que está queimada e rosca a lâmpada nova. Depois faz o teste no interruptor se a lâmpada nova está acendendo. Se acendeu, deixa lá. Se não, volta para o mercado para trocar, entendeu? Então, nós temos aí uma sucessão de passos, de regras lógicas, que a gente faz sem pensar, né? No nosso dia a dia. Mas nós somos dotados dessa grandeza da natureza, que é o raciocínio, tá bom? E, do mesmo modo, regras matemáticas, né? Se a gente tem um cálculo matemático para resolver, então, esses cálculos seguem uma lógica, tá certo? Porque eles não podem ter dois resultados diferentes. Ou seja, nenhum desses procedimentos aqui que nós vimos podem ter dois resultados diferentes, né? Se eu estou fazendo uma massa de bolo, eu quero comer o bolo no final. Eu não quero comer uma lasanha, né? Eu não quero que ela dê margem àquela massa para, opa, dessa massa vai sair ou uma lasanha ou um bolo. Não, é um bolo, né? A receita. Da mesma forma vai ser aqui, é trocar a lâmpada. Eu não estou trocando o colchão da cama, não, trocando a lâmpada. Tem que ser óbvio, tem que ser lógico, tem que ser claro que a ação é estou trocando a lâmpada. Aí você está lá, né, com a escada, e aí com a lâmpada na mão, trocando a lâmpada, aí passa alguém, né, e faz assim, ei, tá trocando a lâmpada? Aí você, não, estou fazendo uma sopa, né, por acaso. Caramba, não consegui enxergar que eu tô com a lâmpada velha na mão, outra lâmpada enroscando, uma escada, né? Pois é, então essas ações têm que ser claras, objetivas, né? Da mesma forma na matemática, a gente segue regras matemáticas para se efetuar um cálculo e o resultado desses cálculos tem que ser únicos, né? Não pode dar margem a dois valores diferentes, senão vai estar errado. Então, nós temos também procedimentos de cálculo, né? Por exemplo, calcular a raiz de segundo grau. Ah, a raiz de segundo grau, a gente segue o método de Bhaskara, tá certo? Então, é menos b, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes AVC, sobre 2 vezes A, né? Então, aqui nós temos esse exemplo, né? De coisas que nós fazemos no dia a dia. Então, lembre-se aí, pequenos amigos, nós temos aqui, ó, exemplos que nós vimos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o bolo. Então, seguimos a receita, né? Receita de bolo. A receita de bolo é o quê? A gente segue passos lógicos, tá certo? Para fazer a receita de bolo. Tá bom? Outro passo ali, né? Que a gente viu, outro procedimento que a gente faz no dia a dia, que a gente pode fazer é trocar a lâmpada, né? Trocar a lâmpada. E para trocar a lâmpada, a gente segue um passo lógico.
Da mesma forma, a gente tem um cálculo matemático. Cálculo matemático. Então, o cálculo matemático, a gente também segue passos lógicos. Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Então, todas essas ações que a gente viu aqui, tá certo? São regidas por procedimentos que seguem passos lógicos bem definidos para a resolução de problemas. E outra coisa que a gente frisou, mas que não colocou aqui, que é muito importante, que é o quê? Problemas para chegar a uma solução, né? Então, depois de fazer aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então vamos nessa. Então, o Al-Khwarizmi, aquele nosso amigo do início, ele pensou assim, então tudo que desejamos fazer pode ser descrito como uma lógica de passos finitos a serem realizados? Sim, né, meu caro? Então, seguindo a lógica de passos finitos, por que finitos? Porque tem que ter fim, né? Uma ação tem que ter fim, início, meio e fim, tá certo? Porque se for infinita, a gente não chega à finalização da ação que a gente quer resolver, tá certo? Então, o Al-Khwarizmi chegou a essa conclusão. Olha só, seguindo a lógica de passos finitos, a gente realiza, tá certo? Aquilo que desejamos fazer. Então, não é à toa que esse rapaz ficou famoso, tá certo? E na matemática e lógica, nós temos três homenagens para ele. Então, na matemática, nós, em homenagem a ele, ao Khwarizmi, foi criado o termo algarismo. E também uma outra homenagem que muitos amam, né? Logaritmo, tá certo? E aqui vai nos interessar aí que é objeto de estudo desse nosso curso, é o algoritmo, tá bom? Então, a gente já vai iniciar aqui sobre o que vem a ser um algoritmo, tá certo? Então, a gente pode definir algoritmo como todas essas ideias que a gente definiu aqui, né? Olha só, toda essa brincadeira aqui, vou botar aqui em vermelho escuro, que é mais chique. Então, a gente viu que são procedimentos que seguem passos lógicos, né? Bem definidos para a resolução de problemas. Então, ações realizadas numa certa ordem lógica, passos finitos. Então, vamos colocar aqui, ó, fazer aqui um conjunto de ideias para fazer uma chuva de ideias, né? Um brainstorm do inglês. Nós vamos fazer aqui essa chuva de ideias para a definição do algoritmo. Então, a gente tem aqui esse objeto de estudo do nosso curso, que a gente chama de algoritmo, tá certo? Deixa eu fazer só levantar um pouquinho aqui. Vamos lá. Aqui, a gente já entra aqui, ó, para tentar definir o que vem a ser algoritmo, tá bom? Então, a gente tem, ó, rotina, né? Ações em ordem lógica. Aqui, ó. Ações em ordem lógica. Aí a gente tem procedimentos que seguem passos lógicos. Passos lógicos, né?
para a resolução de problemas. Então, a gente colocou, a gente viu lá, né, o pensamento do alquarismo também falando assim, então se eu seguir uma ordem de passos finitos, né, então aqui, ó, então, ordem de passos lógicos finitos, né, porque tem que ter fim, tá certo? Tem que ter fim a ação para resolver um problema, né? Um problema, certinho? Então, nós temos o quê? Problema matemático, né? Aqui, ó, problema de trocar lâmpada, problema da receita de bolo. E lembrando de outra coisa, né? Que essa ordem de passos lógicos finitos tem que ser uma sequência não ambígua. Não pode dar margens à ambiguidade. Vocês lembram que eu falei isso, né? Não ambígua de passos para resolução do problema, né? Então, eu acho que esse aqui são, assim, alguns detalhes, algumas ideias, né? Que a gente pode capturar para a gente definir o que é que vem a ser algoritmo, tá certo? Então, nós temos aqui 4 ideias, né? Ações em ordem lógica, procedimentos que seguem passos lógicos, ordem de passos lógicos finitos, ou seja, tem que ter fim. Não adianta fazer essa lógica aqui e executar para sempre, né? Para resolver um problema. Então, sequência não ambígua, ou seja, se eu estou fazendo a receita de bolo, não pode sair uma lasanha. Opa, algo deu errado aí nessa sequência, está errado, né? Nessa receita, tá bom? Da mesma forma, a questão do trocar a lâmpada, né? Eu não posso estar seguindo o passo trocar a lâmpada e fazer sopa ao mesmo tempo. Não, opa, peraí. É uma coisa e outra, né? São duas coisas diferentes, tá bom? E aí, da mesma forma, o cálculo matemático não pode dar dois valores diferentes, senão está errado. Então, a sequência tem que ser não ambígua, não pode dar mais ambiguidade. Então, quando você for ensinar a receita de bolo para alguém, a pessoa que for receber tem que compreender aquilo ali claramente para não dar mais ambiguidade. Tem que compreender a lógica para não dar ambiguidade, né? Quando você for ensinar alguém um cálculo matemático, um método utilizado tem que ser claro, tem que ser lógico para não dar margem à ambiguidade, tá certo? Então, a gente pode chamar todo esse conjunto de ideias de algoritmo. O que é um algoritmo? Algoritmos são ações realizadas numa certa ordem lógica bem definida para a resolução de problemas. E esses passos lógicos que ele segue tem que ser passos finitos, tá certo? E é uma sequência não ambígua para atingir o resultado esperado. Então, algoritmo. Então, nós temos o quê? Que a receita de bolo, o ato de trocar lâmpadas, certinho, e o cálculo matemático, todos são abstrações, todos são exemplos de algoritmos, tá certo? Que nós seguimos na nossa vida. Um método matemático, um método de resolução de problemas, o ato de fazer um passo a passo para trocar uma lâmpada, seguir uma receita de bolo, tá certo? Tudo aqui são algoritmos, beleza? Que seguimos diariamente para resolução dos problemas. Deixar essa seta feia mesmo aí, tudo bem?
Pois bem, então, concluímos essa parte de algoritmos, né? Quer dizer, introdutória do nosso dia a dia. Vocês percebem aí como o nosso dia está repleto de algoritmos, repleto de rotinas, de procedimentos lógicos, passo a passo, enfim, passo a passo finito, sequência não ambígua para atingir o resultado. Olha só que maravilha, né? Então, vamos aqui continuar o nosso raciocínio. Belezinha? Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí.